Eu sou a pastora Thalita Silva e eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Eu quero meditar com você nesse dia lindo sobre o caminho do crescimento. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todas as pessoas elas querem viver um crescimento na sua vida, querem estarem sendo promovidas, avançando, e é a vontade de Deus que essas boas coisas aconteçam em nossa vida. Mas como é difícil para muitos saber qual é o caminho da promoção, o caminho do crescimento. E Jesus é aquele que nos revela qual é o caminho do crescimento. E esse revelar passa pelo seu próprio exemplo, que está aqui em Filipenses, no capítulo 2, versículo 6. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O caminho do crescimento chama-se renúncia. O que é renúncia, segundo o dicionário? É abdicar do trono por amor a alguém. É você abrir mão de um direito, de uma posição que você tem, por amor a alguém. É recusar um banquete, isso é uma renúncia. Rejeitar o que é errado também é uma renúncia. Então, nós que queremos viver esse crescimento, temos que aprender que a renúncia vai fazer parte das nossas decisões. Vamos ter que abrir mão de posições agradáveis, que nós gostaríamos de estar naquele lugar, naquele nível, para nos dedicar a alcançar um novo patamar. É como alguém que está estudando no ensino médio e ele quer entrar dentro da universidade. Ele vai ter que fazer muitas renúncias no caminho do crescimento. Ele vai ter que abrir mão de festas, de banquetes. Ele vai ter que abrir mão de amizades que não gostam de estudar, que só querem se divertir, brincar. Ele vai ter que abrir mão, às vezes até do sono, para poder se dedicar a estudar mais, até ele alcançar aquele objetivo desejado. Assim é uma pessoa que quer passar em um concurso público,
ou ocupar um cargo de mais alto nível, ele vai ter que renunciar, fazer escolhas que vão gerar o crescimento. Um casamento bem-sucedido vai exigir do marido, da esposa, muitas renúncias. Renúncias do seu jeito de pensar, renúncia de coisas que você quer fazer, que você vai ter que abrir mão para poder fazer junto, para ter uma família forte, um casamento forte. Vai ter, às vezes, trabalhos que você vai ter que fazer para poder gerar um crescimento que talvez você nem queria trabalhar naquela hora, nem queria fazer aquilo. Mas aí você renuncia ao seu querer para poder gerar aquele crescimento financeiro que vai trazer benefícios para dentro do seu lar. Tem muitas esposas que não gostariam de ter que estudar depois dos 40 anos ou ter que procurar um emprego, mais um emprego além dos que já tem. E às vezes isso é necessário para gerar um crescimento. Então não tenha medo da renúncia, não tenha medo de ter que abrir mão de algo que é seu por direito. Porque eu lhe digo uma coisa, por experiência. Jesus falou que esse é o caminho do crescimento. Foi esse caminho que ele trilhou para ter um nome sobre todo nome, para ter um nome maior do que todos os outros nomes, e para que todo joelho se curvasse e toda língua confessasse que ele é o Senhor, que ele é quem manda, que ele é o maior. Ele teve que sair do trono de glória, mesmo sendo Deus, assumiu a forma humana, a forma de servo, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Houve muitas renúncias. Houve muitas renúncias no caminho de Jesus. E certamente haverá no caminho daquele que quer crescer. Não existe paz em um casamento, em um lar, onde não tem renúncia, onde cada um faz o que quer, na hora que quer. Então a paz custa um preço de renúncia. Mas tudo que nós renunciamos por obediência a Deus, teremos grande recompensa. Porque antes de uma grande exaltação, tem uma grande renúncia a ser feita. Mas para cada renúncia haverá uma grande recompensa. Então, pela recompensa, vale a pena a gente renunciar. Amém? Então, eu oro para que você consiga obedecer à vontade de Deus, renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, aceitar a sua missão, que a gente chama de cruz, e continuar seguindo Jesus. Amém? E o que for preciso abrir mão por causa de Jesus e por obediência a Cristo, acredite, vai valer a pena. Em nome de Jesus.